cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, graça e paz, sejam bem-vindas. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que grandes coisas fará por cada uma de nós, amém? Hoje é 25 de maio de 2020, é uma segunda-feira e vamos para o nosso 7º áudio do nosso propósito Família Feliz. Hoje nossa reflexão é os privilégios do esposo. Amém? Nosso texto base para esse estudo, para essa reflexão, é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Em seu livro Ela Precisa, Ele Deseja, Willard Haller Jr. diz que há duas formas de se criar um conflito conjugal. A primeira, quando o casal fala em fazer um ao outro feliz. A segunda, quando o cônjuge realmente faz o outro infeliz. No primeiro caso, há frustração porque as necessidades do cônjuge não são supridas. E no segundo, eles estão deliberadamente magoando um ao outro. Chama a primeira causa de falha na atenção e a segunda de falha na proteção. Estes problemas podem ser evitados quando tornamos-nos conscientes das necessidades um do outro e aprendemos a satisfazê-las. Fomos chamados para servir. Jesus é o nosso exemplo de serviço, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. João 13, 15. Se o próprio Jesus veio para servir, entendemos então que servir é um privilégio. Por isso chamaremos nossa tarefa de servir o cônjuge como privilégio. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Hoje é um dia especial para a sua vida. O Espírito de Deus quer avivar seu casamento e para que haja avivamento no relacionamento é necessário que tenha renúncia e sacrifício. Como é interessante notar que a primeira tarefa que a Bíblia dá aos maridos é amar a esposa. Mas amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregou por ela. Paulo, inspirado por Deus, tratou nesse ponto da maior dificuldade masculina, pois o homem tem dificuldades de se abrir, de se entregar, o que parece que os homens têm dentro de si um tesouro que, se depender deles, ninguém o atacará. O amor que a Bíblia exige dos homens é sacrificial. Só será cumprido se houver renúncia, se haver disposição e muito trabalho. Deus realmente está preocupado com o andar dos acontecidos e acontecimentos da nossa vida, mas é necessário que possamos entregar em suas mãos o nosso tesouro. Um dia uma garotinha de mais ou menos 3 anos chegou para seu pai e lhe entregou todo sorridente um saquinho de papel muito amassado, contendo alguma coisa em seu interior. O pai então levou aquele saquinho para o escritório. Chegando até o local, viu que dentro só havia algumas besteiras típicas de criança. De uma forma quase que automática, juntou tudo e jogou no lixo e continuou seu trabalho. Ao chegar em casa, aquela menininha correu em sua direção e lhe perguntou: Papai, cadê o meu saquinho que lhe dei? Então o pai perguntou: Mas para que você quer ele de novo? E ela disse: Eu lhe dei para você brincar hoje, papai, mas agora é minha vez. Preocupado, aquele pai esperou com ansiedade o amanhecer e, chegando ao escritório, revirou o cesto do lixo para que pudesse encontrar, e que alegria quando encontrasse. Assim, ele encontrou, organizou tudo novamente e levou para sua filhinha. A partir daquele dia, ele começou a observar que aquelas besteiras eram como se fosse um tesouro para sua filha. E ela estava confiando nele para deixá-lo cuidar do que ela mais gostava. A brincadeira continuou durante ainda algum tempo. Ela deixava com ele por um tempo, mas logo pedia de volta. O tempo foi passando, a garotinha foi crescendo e chegou um dia em que ela não pediu mais o saquinho. E o pai continuou a guardá-lo e depois de muitos anos ainda tem em sua gaveta. E pensa, um dia ela confiou em mim e hoje sou eu. Hoje, seu tesouro pertence a mim. Pode parecer besteira, mas isso que precisa acontecer com todo homem.
Precisamos aprender a entregar o nosso tesouro, e isso é amar como Cristo amou a igreja. Ser o líder do lar. Muitos homens se vangloriam ao afirmar que o cabeça do lar, que é o cabeça do lar. Alguns nunca sequer leram a Bíblia, mas sabem recitar de cor os textos que dizem em que a mulher tem que ser submissa. Na verdade, liderar é conduzir, ir à frente, dar direção. Não diz respeito a vantagens, mas sim a obrigações. A Bíblia diz que aquele que a muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Lucas 12:48. Isso leva-nos a entender que a posição de liderança que o homem deve ocupar é, na verdade, uma posição de muita responsabilidade. O sucesso conjugal dependerá sempre do casal, mas o fracasso por má administração será cobrado do marido. O homem precisa aprender a ser líder, entender suas obrigações designadas pelo próprio Criador. Por essa razão, deve buscar o equilíbrio na administração do lar. Não deve ser o machão, que é o tipo homem que trata sua esposa como uma escrava, mas também não pode ser o tipo bola murcha, que fica presenciando coisas boas e ruins acontecerem sem opinar sobre nada. Ser o coordenador do lar. O bom marido deve ouvir e valorizar as ideias de sua esposa, mas deverá ser dele as decisões. O papel de esposa é de coordenador do lar. Não faz tudo sozinho, mas é responsável pela família. Vejamos algumas das áreas que competem ao homem e como usar esse privilégio. Ser o comunicador. Cabe ao homem o papel de ser o coordenador da comunicação no lar. Isso, para quem conhece a estrutura de um homem, é um desafio a ser rompido, pois a mulher tem mais facilidade para a fala do que o homem. Alan e Barbara Pease, autores dos livros Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, mostram através de pesquisa que enquanto o homem usa o lado esquerdo do cérebro para desenvolver a fala, a mulher faz o mesmo com os dois lados. O livro também mostra que pesquisas feitas com homens que sofreram lesão do lado esquerdo do cérebro revelam que entre os homens a maioria perde completamente a capacidade da fala, enquanto que entre as mulheres que sofreram a mesma lesão ainda conseguem se comunicar. Os problemas de fala entre homens são notados desde que são meninos e conhecidos há muito tempo. A gagueira, por exemplo, é um problema exclusivo de sexo masculino. As mulheres, em geral, falam em média 20.000 palavras por dia. Isso é 3 vezes mais que os homens, em média, que falam 7.000 palavras por dia. Normalmente, o homem que trabalha fora usa 7.000 palavras. Ou seja, trabalham e falam essas 7.000 palavras enquanto trabalham. Quando chega em casa, ele quer sossego. Mas se sua mulher é daquelas que ficam em casa com as crianças, ela terá usado somente 3.000 palavras, tendo ainda a necessidade de usar as outras 17.000 do estoque. E aí na mesa do jantar será mais um momento dela conversar e ter ainda necessidade de expor o seu dia. É quando muitas vezes vem um atrito. Por exemplo, ela pode olhar para o seu cônjuge e falar: "Oi, querido, que bom que você chegou. Como foi o seu dia?" O marido fala: "Bom." E ela então responde: "O João me disse que você ia fechar um grande negócio com o Carlos hoje? Como foi?" E ele fala: "Tudo bem." E ela então retorna: "Que bom. Ele às vezes é um cliente difícil. Você acha que ele vai seguir os seus conselhos?" O marido: "Acho." E assim segue por diante. Mas apesar da limitação masculina em se comunicar, é o homem quem tem que quebrar o silêncio. É a ele quem compete esse quebrantamento. O silêncio deve se findar por iniciativa do homem, principalmente nas horas de crise.
O homem deve saber o que se passa com sua esposa e filhos. Deve também reconhecer quando erra e pedir perdão aos envolvidos, seja ele esposa ou filhos. Comunicar-se com a esposa é saber agradá-la, pois é a mulher que necessita de conversar, falar de si mesma e das coisas que acontecem no seu dia a dia. Mas nunca se esqueça que homens e mulheres comunicam de maneira diferente. Vamos fazer uma história. Imaginem aí enquanto você escuta esse áudio. Carla e Tiago. Carla e Tiago estavam se vestindo para uma reunião de redes de casais da sua igreja. Carla estava experimentando aquele vestido noivo e ela faz a pergunta que assusta qualquer homem. Querido, qual dos dois sapatos fica melhor com esse vestido? Na hora ele sentiu um frio na espinha. Sabia que estava encrencado. O que você preferir, querida? Carla, já estava impaciente e voltou a lhe perguntar. Tiago, você acha que combina mais o azul ou o dourado? Então, ele nervoso arriscou e falou, o dourado. Mas o que tem de errado com o azul? Perguntou Carol. Você não gosta dele? Custou uma fortuna esse calçado azul e você não gosta dele? Carla, na verdade, já sabia qual sapato deveria usar, mas estava pensando alto, queria elogios, queria participação, não queria se sentir só. Nesse caso, o homem deve agir mais ou menos assim. Antes que a mulher pergunte, ele deve se antecipar dizendo: vamos ilustrar Carla e Tiago no modo que ele deveria falar. Que sapato você escolheu, querida? Bem, eu estava pensando no dourado. E por que o dourado? Carla responde. Porque o cinto é dourado, o vestido tem uns desenhos e alguns detalhezinhos dourados, amor. O homem esperto deve dizer, uau, muito bom, você vai ficar um show, a mais linda de todas. Com certeza, esse já terá garantido a noite. Deve-se também preservar a privacidade, não comentar com os outros e não falar de si próprio, muitas vezes, com outras pessoas sobre aspectos íntimos, a não ser que seja de acordo entre os dois, ou por necessidade de ajuda externa, mas vale lembrar, deve-se ser resolvido entre os dois. Ser o provedor. O homem é responsável pela provisão financeira e das necessidades básicas da mulher. Apesar de ser cada vez mais comum e até mesmo necessário que a mulher trabalhe fora de casa, muitas vezes ganhando mais do que o homem, e não há problema algum nisso. O que não pode acontecer é que a mulher fique com essa obrigação de suprir as necessidades da família, ou seja, a mulher deve ajudar, mas quem tem como obrigação sustentar a casa é o homem. O homem só deve assumir um relacionamento conjugal quando tiver condições de sustentar a própria casa. E se você estiver ouvindo esse áudio ou estiver acompanhando essa reflexão, esse estudo, você providencie olhar para dentro de si, olhar para a sua realidade para conduzir a sua casa como provedor dentro da palavra do Senhor. Cabe também ao marido o privilégio de administrar as finanças da família, a fim de que sejam supridas as necessidades pessoais que toda mulher tem, como, por exemplo, manicure, depilação, dentista, cabeleireiro, convênio médico, roupas, calçados, etc. Quando somente o homem trabalha, deve, sempre que possível, separar um valor mensal, uma mesada, para que a mulher não dependa dele em extremo, ficando às vezes impossibilitada até mesmo de comprar algum presente para o seu próprio marido. Se houver condição financeira, compre uma condução para sua esposa. Ser o disciplinador. Efésios 6:4. É privilégio do homem, como líder do lar, disciplinar os filhos quando for necessário. Veremos mais detalhes na ministração sobre criação de filhos. O homem precisa entender que a principal responsabilidade é dele e que a mulher, a mãe, somente deverá disciplinar os filhos quando o marido estiver ausente. Ser o protetor. O homem é o responsável pela segurança física e espiritual da família.
ser o sacerdote. O sacerdote era responsável por conduzir a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Do mesmo modo, cabe ao homem trazer a presença de Deus à sua casa, para abençoar sua família. E para isso é necessário uma vida de oração. É o homem quem leva sua família a Deus. Em geral, as mulheres acabam tomando a frente na vida espiritual. E talvez por isso, hoje as igrejas sejam constituídas por uma maioria de mulheres. Cabe também ao homem o privilégio de conduzir e coordenar os cultos domésticos, ensinando as crianças a cantarem, orarem, envolvendo-as com o reino de Deus. Ele também deve suprir as necessidades espirituais da esposa. Afeto. Declare sempre seu amor por sua esposa, realimentando a chama do amor. Abrace, beije, toque com carinho no rosto, nas mãos, nos cabelos, não somente com a intenção de fazer sexo. O homem tem a tendência de tocar a esposa somente no momento que deseja manter relações sexuais. Dedique atenção e carinho também fora da cama. Antes de acariciar o corpo, acaricie a alma. Elogio. Diga a ela o quanto você admira, o quanto sente sua falta, quanto sente falta de quando está junto somente dela. Faça isso com regularidade quando estiver a sós, na frente de outras pessoas. Evite elogiar demasiadamente outras mulheres ou fazer comparações. Relacionamento. Invista constantemente no seu relacionamento. Encare isso como uma prioridade. Leve sua esposa ao cinema, ao teatro, em restaurantes, durmam fora, programa-se com viagens. Mas se não houver condições financeiras para isso, leve para tomar um sorvete, uma caminhada a dois, um passeio, lugares agradáveis. Não é necessário ter dinheiro para agradar sua esposa. Ser o supridor. O homem deve suprir as necessidades naturais e físicas de sua esposa. Aprenda a valorizar o seu trabalho. Os afazeres domésticos são ingratos, pois ao contrário dos demais, só aparecem quando são deixados de fazer. Por essa razão, o homem deve ajudar nas tarefas domésticas, contratando um auxiliar para as tarefas domésticas. O homem também deve suprir as necessidades sexuais da esposa, não esquecendo que o desejo sexual da mulher está diretamente ligado ao afeto que ela recebe do marido. Por isso, o homem não pode descuidar-se desse aspecto. Lembre-se da lei da semeadura e da colheita. Veremos maiores detalhes na ministração sobre sexo. Virtudes que constroem relacionamento. Prudência. É agir não somente baseado nas emoções, mas de maneira racional pelo Espírito Santo. Moderação. Ser prudente, ser modesto, moderado nas atitudes e ações. Ser bom administrador da casa. 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 4. Castidade, pureza. A pureza é essencial para o casamento. 1 Timóteo 3, 3. Pureza no lar. Não usar palavras de duplo sentido. Colossenses 3, 8. Pureza no pensar. Buscar em Deus a libertação de toda malícia, arrogância, ambição e ciúme, tendo cuidado de alimentar a mente com o que traz edificação. Filipenses 4:8. Essa pureza fará com que o marido seja o canal de Deus e tenha discernimento e fluir dons para ajudar outras pessoas. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Amém.